Olá, neste vídeo eu vou apresentar para vocês um pequeno truque de adivinhação numérica. Então, para ensinar esse truque, eu vou pedir a ajuda do meu amigo Jean. Tá? Então, eu vou pedir para ele escolher um número, vou pedir para que ele faça uma série de operações com esse número que ele escolheu, e no final eu vou fazer uma adivinhação. Tá? Então, para começar, nós pedimos para que ele escolha um número. Tá? Então, ele escolheu aqui o número 8.000, no caso 83.526. O segundo passo do truque é pedir que ele embaralhe os dígitos desse número. Tá? Então, ele pode embaralhar. Então, embaralhando, colocou 3 na frente, depois 2, 6, 5 e no final o 8. Tá? O número está embaralhado. Então, agora, no caso, embaralha os dígitos, né, do número. Então, o próximo passo é pedir que ele faça o número maior menos o número menor. Então, aqui nesse caso, o número maior já está aqui em cima e o número menor está aqui embaixo, né? Já está armada a subtração, agora é só subtrair. Então, subtraindo, que o primeiro aqui é 8 para 16 dá 8, vai 1, aí aqui dá 6, né? No caso, 6 para 12, 6, vai 1, 7 para 15 dá 8, depois aí vai 1 para cá, então 3 para 3 dá 0, e aqui para terminar, 8 menos 3 dá 5. Tá? Então está subtraído o número do outro. Então, no próximo passo do truque, nós pedimos para que ele faça... Então, assim, só observando, só nessa parte aqui que ele vai fazer alguma coisa complexa, digamos assim, o seu amigo, tá? O resto são coisas bem simples. Então, o próximo passo do truque é pedir que ele, do resultado da subtração, ele exclua um dígito diferente de 0. Tá? Então, digamos aqui que ele excluiu o dígito 6, tá? E eu vou descobrir que ele excluiu esse dígito 6, de alguma forma. Então, o próximo passo é pedir para que o seu amigo diga os dígitos que sobraram, tá? Desse resultado, tá? E aí o interessante é que ele pode dizer os dígitos na ordem que ele quiser. Então, não precisa dizer exatamente nessa ordem. Ele pode embaralhar os dígitos e dizer da maneira que ele quiser os dígitos restantes. Então, digamos que ele me forma os dígitos 8, 5, 0 e 8, tá? Que são os dígitos que sobraram. E aí eu vou e descubro que ele excluiu o dígito 6, certo? Então, obviamente que eu estou olhando tudo, né? Então, aí não vale. Eu tenho que explicar por que dá certo, certo? Então, eu vou dizer para vocês por que dá certo o truque e depois eu vou fazer mais um exemplo. Então, a pergunta principal, né? Uma das perguntas principais desse vídeo é como descobrir o dígito que ele excluiu, né? Então, para descobrir, tá? O dígito que seu amigo excluiu, você faz o seguinte, você soma os dígitos que ele informou. Então, no caso lá, ele informou os dígitos 8, 5, 0 e 8. Somo todos esses números e encontro um certo número. E aí, o que faltar desse número que eu somei para dar um múltiplo de 9 será o dígito excluído. Então, observe o seguinte, né? Que o resultado da soma dos dígitos que ele informou deu 21. Então, para eu chegar em um múltiplo de 9, tá? O próximo múltiplo de 9 aqui, depois de 21, é o 27. Né? Que é 27 é igual a 3 vezes 9. Tá? Então, o que faltar aqui para eu chegar em 27 é o dígito que ele excluiu. Então, observe que é exatamente o 6, que foi o que eu falei aqui, certo? Então, bom, então é isso. É assim que a gente descobre o dígito que ele excluiu, que é a adivinhação. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, só para a gente checar mais uma vez. Então, a gente pede para que o nosso amigo exclua, no caso, escolha um número, tá? Aqui eu vou escolher um número menorzinho, de 4 dígitos. Tá? Então, o próximo passo é embaralhar os dígitos do número. Então, embaralhando, nós obtemos este outro número. Então, agora fazendo o maior menos o menor. Então, aqui no caso, aqui depois que ele embaralhou, ó, o número que ele encontrou aqui depois de embaralhamento foi maior. Então, ele tem que trocar a ordem dos números e subtrair, né? Para fazer sempre o maior menos o menor. Então, fazendo essa conta, nós obtemos 9, 3, 5 e 2. Então, nós obtemos esse número aqui. Então, o próximo passo é pedir para que ele exclua do resultado, no caso desse número aqui, um dígito diferente de 0.
Daí, no caso aqui, vamos excluir o 2, tá? Então, aí agora, o próximo passo do truque é pedir que ele informe os dígitos, tá? E é nesse momento que a gente vai fazer uma conta mental para descobrir o dígito, esse 2 aqui, tá? Então, digamos que ele informou da seguinte maneira. Informou primeiro o 9, depois o 5 e depois o 2, tá? Então, aí eu penso, né? 9 mais 5 mais 2 dá 16. Então, para eu chegar no próximo múltiplo de 9 aqui, então o múltiplo de 9 mais perto de 16, que é maior, e é maior que 16, é o 18. Então, para chegar em 18, eu preciso somar 2 aqui, tá? Então, eu falo para ele, você excluiu o 2, que foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Então, ok. Então, vamos fazer agora aqui, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Um exemplo maior, um número maior, só para a gente checar mais uma vez, que é bem interessante esse truque, pelo menos eu acho. Então, digamos que o Jean escolhe o número 7, 5, 2, vamos pegar um número bem grande aqui, 2, 6, 3, 8, tá? Então, além de checar, eu vou dar uma dica para vocês. Digamos que ele escolheu esse número, aí embaralhou, eu já vou embaralhar aqui de maneira que o número resultante seja menor aqui embaixo. Então, vou colocar um 2 aqui, então 2, 5, 8, tá embaralhando. Vou colocar aqui o 3, o 6 e o 7, tá? Então, o próximo passo que ele tem que fazer é subtrair o número maior do número menor. Então, subtraindo aqui, nós obtemos 1, aqui é 13, né? Tem que ser 7 aqui. O próximo aqui vai 1 para cá, então vai 1, então vai dar 2. Não se assuste não, não sei fazer conta não. Aqui vai dar para dar 12. 4, aqui vai 1 para cá, 9. E aí vem 1 para cá, dá 4. Tá? Então, depois que ele faz essa conta, o próximo passo é pedir para que ele exclua um dígito. Vamos pegar aqui um dígito e excluir, tá? Como se nós fôssemos as duas pessoas, né? Tanto a pessoa que pede quanto a pessoa que faz as operações. Então, vamos excluir aqui o dígito 2, por exemplo, tá? Então, digamos que foi excluído 2 e foi formado todos esses números aqui, tá? Então, fazendo a continha, deixa eu somar aqui. Então, depois que ele forma, vamos lá fazer. Ficar 4, desculpa, 4 mais 9 mais 4 mais 7 mais 1. Quanto será que dá isso aqui? Vamos ver. 13, 17, 24, com mais 1 dá 25. Tá? 25. O resultado dá 25. Então, o próximo múltiplo de 9 que é mais perto de 25 é exatamente o 2, né? No caso, o próximo múltiplo de 9, desculpa, é o 27. Então, para chegar em 27, eu preciso somar 2 aqui no 25, que é exatamente o dígito que eu vou dizer que foi excluído, certo? Então, bem interessante, tá? Agora, eu vou dar uma dica aqui, que é a seguinte, deixa eu apagar aqui, tá? Porque pode ser que no processo de que esteja dizendo os dígitos para você, pode ser que você tenha que fazer várias somas e o número pode ficar bem grande, né? Caso ele tenha escolhido um número grandão, que no caso, que foi o nosso caso aqui, relativamente grande, né? Mas pode ser que você se embaralhe na hora de fazer essas somas aqui, tá? Então eu vou dar uma dica. A dica é a seguinte, em vez de você, se você quiser, tá? Em vez de você, quando ele falou aqui 4 e depois falou 9, aí você pode pensar o seguinte, você pode pensar que o 9 é como se fosse o 0. Então, você não soma mais com esse 9. Aí depois, então ele vai ter um 4. Então, você não soma com 9, você soma aqui, digamos, 4 mais 0. Depois soma com esse outro 4 aqui, dá 8. Depois você vai somar 8 mais 7, que dá 15. Opa, que dá 15. Aí, o que você faz aqui? Então, quando o número ele fica maior que 9... Deixa eu olhar aqui. Então, quando o número fica maior que 9, aqui no caso aqui, que deu 15, o que você faz? Você faz o que a gente chama de noves fora, tá? Que é
que é um teste de, um teste de soma bem antigo, tá? Aprendi na terceira série, eu lembro. Então, você faz 9 vezes fora, então é como se você fizesse aqui 15 menos 9, dá 4. Aí agora você soma 4. Opa, desculpa. 15 menos 9 dá 6. Eu não sei fazer conta. Então, 6 mais 1 é 7. Tá? E o próximo número, que é múltiplo de 9, depois do 7 é 9, né? Então, 7. Vou fazer aqui, né? Pra cá. Então, 7 mais alguma coisa tem que ser igual a 9. Tá? E essa alguma coisa é exatamente o número 2, que é o número que foi excluído aqui. Deixa eu fazer de novo mais uma vez aqui com os dígitos, que, por exemplo, nesse primeiro caso aqui. Então, aqui nesse primeiro caso, vou colocar outra cor. Digamos que ele formou estes dígitos aqui, né? Estes daqui. Então, quando eu faço aqui, ó, 8 mais 5 dá 13. Então, a gente fazendo lá o 9 fora, né? Que é 13 menos 9, nós obtemos o número 4. Número 4. Agora, somando 4 mais 8, eu obtenho o número 12. 12. Tá? Aí, se você quiser fazer o 9 fora, aí você faz 12 menos 9, que dá 3. Então, o próximo múltiplo de 9, depois do 3, é o 9, né, no caso. Então, eu tenho que 3 mais alguma coisa tem que ser igual a 9. E esse alguma coisa é exatamente o número 6, que foi excluído aqui, ó, nesse caso. Certo? Então, esse aqui é o truque, tá, de adivinhação. Então, só para finalizar aqui esse vídeo, deixa eu deixar uma pergunta. Na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta, que são perguntas bem importantes, tá? Assim, na minha opinião, de respeito a esse truque. Por que que sempre dá certo, tá? Então, por que que esse truque sempre dá certo? Essa aqui é a pergunta que conduz a coisas bem interessantes em relação a números inteiros. E outra coisa que é equivalente, tá? No caso, é qual que é o segredo, né, desse truque, né? Que seria a pergunta equivalente a essa de cima. Então, qual que é o segredo? Então, fica aí a pergunta. Ok? Então, era isso que eu queria falar. Valeu.